O CEO da Natura, Fábio Barbosa, declarou que se não fosse a pandemia, o problema que a empresa vem enfrentando teria sido menos agudo. Ele, que foi presidente do Banco Real, do Santander, assumiu o comando da Natura em junho passado, em meio a uma das maiores crises enfrentadas pelo grupo. A empresa estava endividada, com receitas em queda, e aí, nesse processo de reestruturação, acabou vendendo a sua marca de luxo, a Aesop, um ativo que apresentava as melhores margens. E acabou depois implementando mudanças de estratégia, deixando o crescimento de lado para focar mais na rentabilidade. Para o executivo, a empresa não teria chegado a uma crise tão séria se não tivesse sido a pandemia. Com a venda da Aesop, o problema mais crítico, que era o alto endividamento, foi resolvido. Na avaliação dele, as transformações que a Natura demanda fazer, as transformações que a Natura demanda fazem com que 2023 ainda seja um ano desafiador. Numa entrevista recente, ele destacou: queria comentar que com a venda da Aesop temos um grande alívio na pressão de caixa e de custo financeiro. Esse era o problema mais crítico e imediato. Nosso balanço agora está mais forte. Com isso feito, a gente tem de olhar os demais desafios. Na operação América Latina, que é basicamente Natura e Avon, estamos trabalhando na integração das forças de venda e do processo de distribuição. Isso começou no Peru, o próximo mercado será a Colômbia, no terceiro TRI vamos fazer o dever de casa aqui no Brasil. Esse é um desafio, é um processo complexo. Agora, a empresa teve uma expansão internacional que ocorreu com a compra da Avon, a Body Shop. Logo em seguida tivemos alguns problemas, veio a pandemia que prejudicou bastante o varejo no mundo todo. E foi o caso que, por exemplo, da Body Shop, e chegou no momento que a integração da Avon também estava acontecendo, que ela se completou em janeiro de 2020 e em março estávamos todos de home office. As pessoas não se conheciam, não havia condição da gente buscar uma sinergia, nem sequer cultural. Além disso, vieram o desaquecimento da economia global, a elevação da taxa de juros. Isso fez com que a gente precisasse repensar toda a nossa estratégia, toda a nossa rota de crescimento. Se não tivesse acontecido a pandemia, o problema teria sido menos agudo, isso é claro. Houve também desafios internacionais. O maior mercado da Avon fora da América Latina é a Rússia, imagina. E lá teve o problema de elevação de preços por causa da guerra. Vários fatores externos prejudicaram o varejo e o processo de integração. Estávamos em uma fase de expansão e estamos agora revendo uma estratégia e buscando melhores sinergias e rentabilidades. Aí o repórter perguntou a ele qual a avaliação em relação ao governo Lula. Ele disse: olha, o governo em 4 meses ainda não entrou em campo. Neste momento, o que está precisando é articulação com o Congresso Nacional. O Congresso ganhou muito poder nos últimos anos, o que está impedindo uma aceleração daquilo que o governo pretende fazer é justamente a questão da articulação. Como o senhor avalia a ministra Simone Tebet, que o senhor apoiou na campanha eleitoral? Fui um entusiasta da candidata e expressei isso. Ela no governo representa um canal importante para a sociedade, seja na questão da mulher, seja na questão monetária. Estou satisfeito com a chegada dela e com a postura dela de diálogo. É isso, está aí o presidente da Natura falando sobre a empresa. Acompanhe a empresa, estude a empresa, acompanhe a liderança, né? Todo o seu estudo parte da análise dos fundamentos da empresa e sobre a sua gestão. Na gestão você tem que olhar o planejamento estratégico e execução e tem que olhar a liderança. Se a liderança tem um bom currículo, isso é um ponto positivo. Você tem que ver se o que ela fez no passado credencia ela para o presente. Mas ao mesmo tempo você precisa estar acompanhando o planejamento e a sua execução, porque se o líder, por mais que ele tenha credibilidade, se ele não está executando o que ele prometeu, se os resultados não estão aparecendo, então essa liderança começa a se comprometer no presente, porque o passado não é garantia de futuro, entendeu? Então é preciso estar olhando isso. Eu gosto sempre de olhar a liderança da empresa e o que ela está fazendo.
Bom, a arbitragem da Oi Imóvel com a Claro, TIM e Vivo, alguns me perguntam a respeito desse assunto, ela sequer começou. Pode um negócio desse? Ela sequer começou. Saiu notícias recentes falando sobre isso. Estamos no período pré-processo arbitral. Pré-processo arbitral. O CEO da TIM falou sobre isso recentemente, o Alberto Griselli. Ele disse o seguinte: esses processos arbitrais costumam ser bastante longos. Vide o confronto aí que está tendo a TIM com o C6 Bank, né? Por conta de uma participação que a TIM adquiriu do banco digital. Segundo a diretora jurídica da TIM, Fabiane Resch, já foram selecionados 2 árbitros que indicaram um presidente para fechar o trio que conduzirá o processo. Ela está atualmente respondendo ao questionário para a função, segundo a executiva. Não há uma previsão de quando será instalada a arbitragem, muito menos da sua conclusão. Então, nós vamos ficar acompanhando esse assunto, mas isso é terrível, né? Porque mostra como tudo no Brasil é assim, demorado, né? É impressionante essa cultura brasileira, né? De procrastinar, de demorar, né? De não ter pressa, tudo vai ficando para depois. É lamentável mesmo. Olha, o Nouriel Roubini, não sei se você conhece, dá um Google aí. Ele é um economista americano, ficou conhecido por antever a crise financeira de 2008. E ele disse o seguinte: Brasil pode ser boa história de sucesso. Olha aí, Brasil pode ser boa história de sucesso. Por que ele disse isso? Ele comentou o seguinte: olha, no mundo estamos vivendo um super ciclo de commodities. Isso deve continuar pelos próximos 10 anos. Para aproveitar os ventos favoráveis, ainda que pesem temores de recessão, que foram agravados pela recente turbulência bancária nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil deve fazer sua lição de casa, ou seja, tocar a agenda de reformas que priorizem a estabilidade de políticas macroeconômicas e um maior crescimento à frente. Quanto ao novo governo, Roubini disse que há obviamente um ímpeto populista e radical por parte do presidente que representa o PT, né? Mas ele tem sido contido e será contido, disse Roubini, pelo Congresso Nacional, pelo empresariado e pelo mercado. Não terá liberdade para implementar sua pauta de ideias mais à esquerda, né? Predominará o bom senso, disse Roubini. A primeira questão é que o governo não detém a maioria do Congresso e não deterá. Então esse é o primeiro ponto. Isso impede uma pauta mais à esquerda. Além disso, o setor empresarial brasileiro monitora cada passo da gestão Lula e de perto. E o mercado dá o troco quando as coisas não vão bem. Os spreads bancários sobem, a moeda enfraquece, os investidores partem em retirada. Goste ou não, o país está sujeito à disciplina do mercado, o que pode ser colocado à prova ao tomar caminhos que abalem a confiança corporativa ou o crescimento econômico, disse Roubini. Espero que essas restrições limitem esses excessos populistas, que, ao meu ver, beiram a demagogia. Dado que, na verdade, alguns dos fatores globais estão trabalhando a favor do Brasil. O Brasil é a maior economia da América Latina e pode ser uma boa história de sucesso nos próximos anos, desde que tenha estabilidade de políticas macroeconômicas e não faça coisas que prejudiquem o crescimento potencial. Ele esteve recentemente em São Paulo, falando num evento promovido pelo Citibank, o Citigroup, né? E destacou esse seu entendimento e esse seu otimismo, compartilhado por mim. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.